Bom, agora que está com a câmera, infelizmente eu vou ter que fazer algumas apresentações novamente, mas vamos lá. Meu nome é Lucas, sou professor de História. Nós vamos estar falando sobre uma temática muito importante, que é a intoxicação digital. Algo que está afligindo muitos jovens e muitos adultos também. E aí agora eu vou mostrar algumas fotos de família. Algumas fotos que a gente aproveita junto, comemora junto. Talvez vocês já tenham passado por essas situações. É alguma coisa semelhante ao que vocês passam de vez em quando? Olha o jantar em família, que coisa linda. Olha só, o almoço com os amigos no trabalho. Legal, né? Olha, a reunião de trabalho e o almoço de trabalho. Minhas horas de lazer, cara, como eu gosto de passar tempo com o computador, com o celular. Será que isso aí é parecido com algum de vocês? Meu jantar romântico no Dia dos Namorados, um almoço romântico. É assim que está a vida nossa hoje em dia? Gente, brincadeiras à parte, eu trouxe algumas imagens para elucidar o quanto as pessoas estão dependentes e vinculadas à tecnologia. Provavelmente vocês devem ter visto essas imagens já uma vez ou outra. Espero que seja uma vez ou outra e não todo dia. Mas as pessoas estão deixando de se comunicar com quem está perto para se comunicar com quem está longe. Isso está se tornando um padrão perigoso na nossa sociedade. Eu vou trazer inicialmente um panorama do que é a internet e do que é as redes sociais e do que elas estão representando hoje para a população brasileira. Hoje no Brasil, as redes sociais que mais são utilizadas são o Facebook, que provavelmente muitos de vocês têm uma conta, o YouTube, que também muitos de vocês podem ter uma conta, e o Twitter. Essas redes sociais têm crescido exponencialmente. Uma pesquisa sobre as redes sociais apontou o perfil de homens e mulheres com uma margem de erro muito pequena, de apenas 2,3 pontos de erro percentual. Agora entendam o que eu estou mostrando para vocês, são só alguns dados, mas aqui é que fica interessante. A quantidade de jovens, e esses jovens é um pouco abrangente nessa pesquisa, ela não delimita muito o que seriam esses jovens. Então eu acredito que seja a partir dos 12 anos, que é o que teoricamente é permitido a ter conta no Facebook, até os 20 e poucos anos, 30 anos. 69% dos jovens têm conta no Facebook, 19% no Instagram. O que cai um pouco entre os adultos, o que aumenta na verdade um pouco entre os adultos, que preferem mais o Facebook ao Instagram. Os adultos têm uma preferência ao Facebook, talvez por ser uma plataforma um pouco mais interativa, um pouco mais fácil de mexer do que o Instagram. Alguns não gostam do Instagram porque você não pode veicular as mesmas coisas que você veicula no Facebook. Entre os mais de 50 anos, esse percentual aumenta novamente no Facebook. Aí vocês estão falando, mas isso aqui é só entre os que foram pesquisados. Tá, mas sempre que se faz uma pesquisa por amostragem, ela faz uma amostra da população brasileira. E a gente vai chegar nos dados muito assustadores em relação a tudo isso. As diferenças entre sexo, entre homens e mulheres que utilizam as plataformas das redes sociais, varia muito pouco entre os usuários. Apenas alguns, no caso do Instagram, que tem uma variação maior ou menor, mas mesmo assim não são relevantes. Eu apenas trouxe esses dados para ficar claro que isso aqui não está sendo um critério preponderante, ou seja, homens e mulheres utilizam o Facebook, Instagram e outras redes sociais praticamente da mesma forma. A questão de gênero aqui não é dominante no uso dessas redes. Agora, essa pesquisa, quando eu li ela, me assustou um pouco. O Brasil é o líder mundial em tempo gasto na internet.
ou no Facebook. Cada vez que uma pessoa entra para dar uma olhadela, sabe aquela... dá uma corrida na feedline? Já deram uma corridinha na feedline e perdeu a noção do tempo? Já passou por isso? Então, as pessoas em média aqui no Brasil gastam 21 minutos. O que é interessante nessa questão da média? É que existem pessoas que não utilizam nada e tem pessoas que utilizam mais do que isso. Então, torna-se assombroso que algumas pessoas estejam utilizando muito mais que isso. E o quanto mais é isso? Talvez essa informação choque vocês. Mas a média nas redes sociais é de 650 horas mês. É pouco ou é muito? Muito? Por quê? Quantas horas tem um mês? Vamos fazer uma continha? 24 vezes 30? Quem dá um chute aí de quanto que dá? 720. 720 horas. Eu faço uma pergunta para vocês. Se a pessoa está gastando tudo isso nas redes sociais, quando que ela está dormindo? Não, é séria a pergunta. Eu fiz a conta. Tem pessoas que estão dormindo menos de 2 horas por noite para ficar ligado nas redes sociais. Ué, porque se você está ficando 650 horas conectado e alimentando a tua feedline e correndo a tua feedline, que hora que você vai dormir? Essa pesquisa é só no Brasil que você está falando. É só no Brasil. Só no Brasil. Tem alguns essa daqui é só do Brasil. E depois falam que no Brasil não está ainda, o pessoal não está doente. Então, eu vou chegar num outro dado alarmante pra gente. E o que eu estou tentando expressar aqui? É a minha preocupação, porque cada vez que eu abria um site, abria um novo material de pesquisa, buscava novas informações, cada vez me vinham informações mais assustadoras. E me chocavam mais. Porque realmente isso acontece. Eu, particularmente, não tenho Facebook. Porque eu sei que isso daí toma tempo. Mas eu resolvi criar um Facebook fake, só para fins de estudo de caso. E por incrível que pareça, aquele negócio absorve a gente. Verdade, gente. Eu que não tinha nenhum hábito de passar tempo nenhum em Facebook, eu comecei a ficar pelo menos meia hora correndo a feedline. Por dia. E esse negócio vai tomando a gente assim de uma tal forma que a gente passa a querer cada vez ficar mais tempo. O que o fulano postou? Ah, olha só que legal isso aqui. Aí você vê um outro vídeo, aí você vê outro. E vai tomando tempo. Você responde, aí você pega e vai comentar. Ah, você tem que comentar, olha que coisa legal. Ah, tem que compartilhar. Compartilha, comenta, aí outro. É um ciclo, gente, que você vai se envolvendo tanto que daqui a pouco você passa mais tempo naquilo lá do que com as pessoas que estão próximas de você. Fala que você não está falando nem de Deus, né? Eu vou chegar nesse ponto. Nesse ponto aí, a hora que chegar nesse ponto, talvez alguns ainda fiquem bravos. Mas eu espero que não. Eu espero que todo mundo assista a palestra até o final. Gente, a América Latina é um público interessante em termos de mercado consumidor de internet e das redes sociais. Dado algumas operadoras que operam aqui no Brasil e no México e em outros locais, nós temos algo que em outros países não tem, que é o fornecimento de Facebook e WhatsApp e outros meios de redes sociais de graça. Algumas operadoras aqui no Brasil oferecem isso. Não sei se vocês conhecem, mas uma delas é a Claro. Para todo aquele que assina um pacote, você tem isso aí de graça. O que, pelo que eu pude perceber, ajuda a fomentar ou a aumentar o número de pessoas que acessam essas redes sociais. Agora vejam um dado interessante. Esse relatório não é desse ano, mas em 2016, olha o número de pessoas total que estariam usando as redes sociais e a internet. Aqui no Brasil, 93 milhões. Analisem dessa forma. Quantos nós somos? Qual é a população nacional? Alguém lembra?
Está sendo bastante falado, foi bastante falado. 200. Ou seja, mais da metade das pessoas já são usuários ativos e compulsórios, por assim dizer, da internet. Entendo por que eu falei compulsório. Por quê? Vocês já viram esse termo compulsório sendo usado para outras pessoas? Para quem que se usa o termo compulsório? Jogos como carteado, vários tipos de jogos hoje estão sendo introduzidos, mas a gente vai voltar nessa temática. Por que compulsório? Até 2016, estima-se que 74% das pessoas no Brasil, quer dizer, até o ano passado, 74% das pessoas teriam uma conta no Facebook. Isso representa muita gente. Aí as pessoas falam assim, mas esses dados não são de pessoas que às vezes abrem mais de uma conta? Não. Esse número é feito a partir de uma única pessoa. Mesmo que ela tenha mais de uma conta. Não está levando nem em consideração uma pessoa que tenha mais de uma conta. No Brasil, o número de celulares ultrapassou o de habitantes em 2010. A estimativa de linhas ativas bateram 273 milhões de linhas ativas. Hã? Tem mais celular do que gente. Aí você fala assim, mas é porque a gente às vezes aciona um chip e depois descarta ele. Não, linhas ativas, e eu trabalhei em operadora, quer dizer as linhas que estão de fato funcionando há pelo menos 3 meses. Funcionando no seguinte, se é pré-pago, estão sendo colocados créditos. Se é linha pós-paga, estão sendo pagas as contas. Ou seja, linhas ativas. Você já passou por aquela situação da pessoa ter pelo menos 2 celulares? Um para trabalho e um para o pessoal, para tentar dividir um pouco, para tentar ter um pouco de paz em alguns momentos da vida? Tentar conciliar a loucura das coisas? Ou quem tem celular com 2 chips e tenta manter um celular separado. A gente tenta 1001 mecanismos, mas isso aqui influencia muito. Aqui eu trouxe somente para elucidar. Talvez vocês tenham conhecido alguns desses modelos. Mas aquele que está lá em cima foi lançado em 94 e foi o primeiro celular da Nokia com internet. Na verdade, o primeiro celular do mundo com internet. E olha quantos celulares a gente já passou. Algum de vocês lembra de pelo menos uns 2 ou 3 ali? Alguns tem na gaveta, né? Alguns ainda estão na gaveta, verdade. Então, infelizmente, isso daqui faz parte da nossa história. A internet no Brasil, ela começou a partir de 95 a ser popularizada. A partir de 95, muita gente começou a acessar a internet, aquela internet de escada, aquela coisa linda, maravilhosa, que fazia aquele barulho horrível, aquele gato sendo estrangulado. Era uma coisa espantosa de... Aquele barulho do modem, eu não sei quantos de vocês lembram. Até hoje me dá pesadelos, porque cada vez que você caía, você tinha que conectar de novo. E a gente navegava aos incríveis 17K. E a gente ficava tão feliz quando a gente conseguia uma conexão de 24K. Hoje a gente navega a MBs, que é quase 1000 vezes o valor que a gente conectava quando começou. Mas a internet também trouxe muitos benefícios para nós. Eu não nego isso. Eu não estou negando os benefícios que a internet e que o celular trouxeram para nós. A possibilidade de comunicação mais rápida e ativa com as pessoas, a possibilidade de se comunicar mais barato também com as pessoas. É uma possibilidade que a internet trouxe. Agora, o uso indiscriminado da internet está trazendo mazelas e prejuízos à nossa saúde e à saúde daqueles que estão à nossa volta. Essa estimativa é para 2017. Em 2017, 97 milhões de pessoas estarão usando smartphones e internet. 105 milhões em 2018. Ou seja, mais da metade da população
do Brasil, só do Brasil, estará utilizando a internet e smartphones. Na América Latina, são 260 este ano e 313 no ano que vem. Para as empresas que vendem aparelhos e que vendem o fornecimento de serviços, muito bom. Esses dados são lindos. Agora, o que isso implica para nós? Uma inundação cada vez maior de informação e de dados, que talvez não necessariamente sejam aqueles que a gente queira trazer para dentro das nossas casas. O Facebook está se tornando uma droga. O YouTube, eu não posso nem mensurar o que para algumas pessoas é. Não assistir alguns vídeos no YouTube é algo que a pessoa perde até a noção do dia, se ela não tiver esse acesso constante às informações. Eu estava pesquisando, como eu disse, e eu pesquisei extensamente por vários sites, por vários livros, só que quando eu me deparei com esse comentário desse ex-reitor da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, eu achei bem interessante. Segundo alguns estudiosos, a internet gera uma dependência, não química, mas comportamental. Eu não pretendo entrar nos estudos que ele se amparou, mas se gera comportamental, provavelmente gera também alguma dependência química. Por quê? Se você libera endorfina em alguma parte do processo, isso passa a ser químico. Endorfina é o hormônio da felicidade. Se você fica feliz ao ver, ao assistir, ao alimentar a feedline, pode apostar que está gerando uma dependência química também. Essa é a opinião de médicos e psicólogos que no momento se dedicam a esse estudo. Aqui no Brasil, como eu disse anteriormente, a coisa está caminhando a passos de tartaruga. Nós somos o segundo país que mais consome internet e redes sociais no mundo. Nós perdemos apenas para os americanos. Só que a população deles está em quase 300 milhões, ou mais até de 300 milhões. E aí vem uma questão interessante. Nós estamos 2/3 aquém em termos de população, e nós já somos o segundo, quase equiparando com os americanos. E a tecnologia e todos esses recursos são bem mais caros do que lá nos Estados Unidos. Ainda assim, nós compramos e compramos e compramos. Agora, quando eu li essa passagem, me fez levantar um questionamento pessoal. Nas 28 doutrinas, ou nos votos batismais, nós somos exortados a não fazer o uso de jogos de azar. Verdade? Quem é batizado aqui sabe disso. E aí me vem a pergunta: quantos já jogaram algum tipo de jogo de azar no celular? Com cartas? Não precisem levantar as mãos. Quantos já passaram pela situação de jogar algum tipo de joguinho no celular? Eu posso antecipar uma coisa em relação aos jogos que eu vou estar retratando mais tarde um pouco. Nenhum jogo é criado com o objetivo de enaltecer a Deus. Essa é a primeira coisa que eu vou falar a respeito dos jogos. Mas os celulares são um mecanismo que trazem tudo isso para dentro das nossas casas. E muitas vezes nós colocamos eles nas mãos de quem? Das nossas crianças. Quantos pais colocam o celular na mão dos filhos com um joguinho para facilitar o comportamento deles em um determinado momento? É uma reflexão que às vezes a gente tem que pensar. A preocupação desse reitor não adventista com a questão dos jogos e como está sendo introduzido nos nossos lares e como isso está criando dependência também. Aí veio outra análise que ele colocou. Vocês já repararam que a maior parte desses jogos, dessas mídias, elas não têm um relógio? Já pararam para refletir por quê? Porque se tivesse um relógio, talvez você controlasse o tempo que você fica lá.
A mesma coisa são com os cassinos. Eles estão pegando modelos que são utilizados em cassinos, em locais onde simplesmente Deus não entra, e trazendo para as redes sociais, para os nossos joguinhos dentro do celular. E nós estamos trazendo tudo isso para dentro das nossas casas. Alguém precisa ir num cassino para jogar poker? Pelo celular você faz isso. Alguém precisa ir num cassino para jogar 21 e apostar? Não, pelo celular você faz isso. Pode perguntar. Joguinhos furtivos que... Eu te digo que eu ainda fico na minha primeira afirmativa. Nenhum jogo é feito para exaltar a Deus. Mesmo quando tenta se utilizar temas bíblicos, o problema gerado é a compulsão. E é aí que entra todo o problema. Por quê? Justamente nesse sentido, no sentido maléfico. Exato. E aí eu volto à questão da... Não sei se algum de vocês já passou pela dependência de drogas. Não preciso que ninguém levante a mão, mas eu tenho uma certeza de uma coisa. Quando se fala em drogas, existe sempre uma escada decrescente. Ah, decrescente por quê? Porque você vai cada vez mais para o fundo. Com qualquer tipo de adição ou vício, ele sempre vai te levar cada vez mais para o fundo. Então sempre se começa com algo até que não cause mal aparentemente. Algo que seja aparentemente inofensivo, se é que a gente pode falar assim. O mundo está se transformando paulatinamente num grande cassino. O advento da era digital, a maravilha do mundo moderno, transformou uma grande quantidade de habitantes desse planeta em jogadores compulsivos. Alguém já se deparou com uma cena quase que semelhante a isso aqui? Você já tentou tirar um adolescente da frente do computador? Do celular? Quem já se sentiu preso a um teclado, parecendo que se você não digitar, alguma coisa vai acontecer com você, você vai ser atingido por um mal súbito? A dependência afeta cerca de 10% dos internautas, com sonolência diurna, dores de cabeça e maior incidência de depressão. Alguém acha que isso aqui não é sério? Esse é um estudo de psicólogas da Unicamp. 2 professoras levantaram esse estudo. Esse estudo foi publicado recentemente, agora em 2017. E é um estudo que me chamou bastante atenção, porque ele é bem atual. Eu vi vários estudos, mas nem todos são tão atuais quanto esse estudo. Por isso que eu estou trazendo. As relações interpessoais presenciais perdem o peso. Lembra daquela que eu falei logo no início? A gente está mais preocupado com aqueles que estão longe do que com aqueles que estão na nossa frente. Na mesa, na sala com a gente. Eu vou fazer uma análise que talvez surpreenda as pessoas, mas ontem à noite, antes de dormir, pouco antes de dormir, eu me deparei com uma cena praticamente daquelas imagens que eu mostrei para vocês no início. Tava cada um com um celular e o meu pequeno indo dormir, mas os adultos todos estavam praticamente com o celular na mão. São cenas que, infelizmente, às vezes a gente deixa passar. E que não deveria. A gente está perdendo comunicação com aqueles que estão perto para comunicar com aqueles que estão longe. No adolescente, a lista ainda inclui baixo rendimento escolar, sedentarismo, obesidade, relações familiares pobres e o uso problemático da web se desenvolve em curto período de tempo. Poucas drogas viciam tão rapidamente. Analisem bem o que vocês estão levando para suas casas, quanto tempo seus filhos estão passando. Sinais de alerta. Preocupação excessiva em estar conectado o tempo todo. Você já viu algum amigo, algum conhecido que está sempre preocupado em
ter as notícias, vamos pôr entre aspas, talvez seja um sinal de alerta. Ele está se tornando um dependente da internet. Necessidade de conferir mensagens sem parar. Já viu aquelas pessoas que parece que o celular mexeu, ele já está aqui abrindo para ver se tem mensagem? Nesse estudo eu descobri uma coisa interessante que eu não sabia que poderia ocorrer. Vocês já ouviram falar daquela questão de pessoas que passam por amputação, perdem um membro, e eles ficam com a sensação de que o membro ainda está lá? O chamado membro fantasma, ou braço fantasma, ou perna fantasma? Eles têm a sensação que coça, que a perna está doendo. Ele tem sensações reais. O cérebro ainda acredita que a perna está lá. Eu me surpreendi quando eu vi que algumas pessoas estão tendo a sensação igual com o celular. O celular vibra sem vibrar, o celular apita sem apitar. Alguns estão rindo, mas infelizmente todos nós estamos suscetíveis a isso. E está ocorrendo cada vez mais em maior quantidade na população brasileira. É alarmante. Embora ative e popular as redes sociais, as pessoas deixam de fazer novos amigos reais. Já viu pessoas preocupadas em agradar aqueles que estão nas redes sociais e se esquecendo daqueles que estão na rua, na escola? Infelizmente, gente, a gente tem que se preocupar com aqueles que estão na nossa frente. Não que aquelas pessoas não possam ser alcançadas para fins evangelísticos, mas eu sempre lembro de uma questão. Esses tempos atrás uma pessoa falou para mim assim, que usava as redes sociais e a internet para fazer divulgação. Parabéns! E eu perguntei para ela, e quanto tempo você passa escrevendo essas mensagens? Uns 4, 5 minutos. E o resto do tempo que você passa na internet? Às vezes eu estou vendo os comentários, é que daí uma coisa puxa a outra. Jogos eletrônicos. Voltando à questão dos jogos eletrônicos, que talvez essa para os adolescentes e para os jovens e os jovens adultos também seja um problema muito sério. Como eu falei, não existe nenhum jogo que enalteça a Deus. Quase todo jogo, pela questão da compulsividade, ele leva as pessoas a se afastarem de Deus. E aí eu volto à questão para vocês. Alguém por acaso, na vida, já jogou um RPG? Se já jogou, eu te aconselho que pare. Porque a única coisa que aquilo lá faz é ensinar ocultismo. Se teu filho está jogando jogos de RPG, eu vou dar um exemplo bem simples, que talvez seja o menos agressivo e mais popular entre os adolescentes. Minecraft. Parece um jogo totalmente inofensivo, bobinho. Só que aquilo lá estimula ocultismo, o ganho de situações, porque você pode simular qualquer tipo de personagem lá dentro. E aí vem a outra questão que é perigosa para o adventista. Simular quer dizer mentir. E leva a uma outra reflexão. Se eu estou matando os meus adversários, e o mandamento diz não matará, como é que eu concilio as duas coisas? Tudo nos jogos vai nos levar a coisas que não estão dentro dos 10 mandamentos. O joguinho mais inofensivo que você imaginar. Só tem que atirar no negocinho. Mas qual que é o objetivo de atirar? Alguém já se perguntou qual que é o objetivo de atirar? Tirar uma vida. E aí eu faço a pergunta para vocês. Nós, como adventistas, como cristãos, nós temos ou podemos tirar a vida, seja qual for a vida? Cristo não nos exorta a dar a outra face? Alguém num jogo eletrônico já deu a outra face? É possível dar a outra face? Aí eu faço uma pergunta também. Mas algumas pessoas gostam de jogar jogos de tiro. Ajuda a desestressar. Bom, atirar em pessoas não é algo que deveria desestressar uma pessoa, mas tudo bem. Já começa por aí, talvez você deva procurar um psicólogo. Mas vamos lá. Seja qual for a natureza do jogo,
ele não vai ajudar você ou qualquer um a edificar a personalidade cristã, a edificar um caráter cristão. O excesso, além de provocar dores musculares, pode levar às mudanças como isolamento social, a criança sofre queda de rendimento escolar, os adultos deixam de crescer em profissão, porque as pessoas estão mais preocupadas em jogar, seja no celular, seja no computador, ou qual for a outra mídia que você utilizar. Sinais de alerta. Abstinência. Eu já vi alguns adolescentes passarem por isso. Eu sou professor. Por várias vezes eu vejo meus alunos chegarem de manhã e já darem sinais de abstinência. Porque estão há muitas horas longe do computador, longe dos jogos. Adolescentes de 14 anos que passam mais tempo dormindo na sala de aula porque passaram a noite inteira jogando. Aí alguns pais me disseram recentemente, numa reunião, eu aconselhei um pai a controlar mais o horário de computador do filho. Ele me falou assim, olha, eu tenho um problema sério, eu fico com medo de deixar ele solto e ele começar a ir muito mais para a rua. E o que ele pode sofrer de influências na rua? Realmente, é um perigo o que está sendo veiculado, o que está acontecendo nas ruas, às vezes próximas às nossas casas. Mas eu faço a pergunta, e o que está acontecendo dentro das nossas casas? Quem está pondo barreira naquelas coisas que estão entrando na nossa casa? Aí algumas pessoas passam simplesmente assistindo vídeos de jogos. O efeito é o mesmo. Compulsividade. Os psiquiatras sugerem ainda observar o controle. É possível ficar um dia longe dos jogos sem sentir frustração extrema? Esse caso aqui a gente pode aplicar a outras coisas, como ao computador, ao celular e a qualquer outro mecanismo que esteja tomando mais tempo. Será que a gente consegue ficar um dia desligando totalmente dos meios eletrônicos? Por isso que Deus fala que a gente tem que ir pro campo, né? Então, né, talvez seja um bom questionamento. Mas só que tem muita gente que vai pro campo e leva tudo isso. Aí você tem que fazer justamente isso. Você tem que ir pro campo obedecendo o que Deus está falando, mas não leva essas coisas. Olha, a senhora me lembrou de um caso. Eu fiz um trabalho junto com uma mulher que optou por ir para o campo. Ela não é adventista, mas ela comprou um sítio e ela tem 2 filhas. As 2 filhas delas não quiseram ficar na casa no campo. Elas foram dormir, estavam dormindo na casa de amigas porque não tinha internet. E ela não sabia o que fazer sem acesso à internet. Agora você imaginem se não é exatamente o que está acontecendo dentro das nossas igrejas. Será que nossos filhos, será que nossos jovens, será que nós sabemos viver sem internet? Porque o que Deus manda para os nossos dias hoje é que eu tenho que estar 24 horas conectadas com Deus. E aí... A gente vai chegar na parte que toca a questão de Deus. E aí vocês vão ver que também é preocupado. O excesso do uso de celulares pode levar a transtornos do sono e aumento de estresse. Sabe essa ferramenta que deveria facilitar a comunicação e deveria tornar mais ágil a nossa comunicação? Está causando transtornos de sono e aumento de estresse. Você já percebeu que as pessoas deixam constantemente aquele sonzinho de mensagem ligado? Se você não faz isso, parabéns, porque você já está longe de estar contaminado. Agora, se você ainda mantém aquele negócio, mesmo nas horas de sono, apitando do teu lado, eu te aconselho a desligar. Vamos lá. Tanto pela compulsão de verificar e-mails, mensagens e alertas, tanto quanto pelo envio que você faz. Entre as pessoas que se dizem dependentes, a maioria é formada por mulheres e jovens de 16 a 24 anos. Ou seja, nós já temos também um público
que está sendo massacrado por essa inundação, por essa compulsão pelos celulares. Crianças pequenas sentem-se atraídas. Sabe por que as crianças pequenas se sentem tão atraídas? Não é só pelo fato de que é algo que chama atenção. Quanto tempo você passa olhando para aquilo lá? Se o papai ou a mamãe passa tanto tempo olhando para aquilo lá deve ser importante. Não é verdade? Tem uma frase do Bill Gates que ela é bem interessante. Bill Gates falou que certa vez ele foi perguntado se os filhos deles teriam computadores, logo de pequeno. Ele falou, não, eles vão ter livros. E eu faço uma pergunta mais profunda ainda para Bill Gates. Se o Bill Gates não estiver lendo também, os filhos dele não vão querer ler. Os nossos filhos imitam o nosso comportamento. Se nós não mostramos para eles que somos leitores da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia, quando que eles vão desenvolver o hábito de ler? Por conta própria? As crianças imitam os atos dos pais. Os pais estão atribuindo aos aparelhos um grau de importância que poderá ser replicado pelos filhos. Isso é observado em restaurantes. Quando as crianças pequenas choram, o primeiro a oferecer é o celular ou o tablet. Depois, então, a chupeta e a mamadeira. Isso aqui é preocupante, porque por mais que a chupeta possa fazer mal, acho que o tablet e o celular faz mais. Acreditar que não vive sem, ou que se perder o celular, a vida acaba. Esses tempos atrás, uma moça perdeu o celular. E onde ela perdeu era um local público. E ela estava desesperada, transtornada pela perda do celular. Sabe o que é uma pessoa transtornada? A agitação dela, ela estava com lágrimas. Tudo bem, é um bem, talvez ela tenha se esforçado muito para conseguir aquele bem e talvez aquilo lá fosse difícil para ela conseguir. Mas ainda assim, é um bem. Ela pode adquirir outro. Mas o transtorno dela não era só por causa disso. Era por causa dos meus contatos, as minhas informações, tudo, minhas fotos. Minha vida acaba desse jeito. Eu sei que talvez alguns de vocês já tenham visto esse tipo de cena. E aí eu faço a pergunta, nós não passamos por isso, será que a nossa reação seria diferente? Se não ocorrer ligações e mensagens no WhatsApp, a impressão é de rejeição total. Completam o quadro de alteração de humor, sintomas de pânico. Se você não abrir o WhatsApp e não ver nenhuma mensagem, ninguém se importa com você. Ninguém te ama, ninguém te quer. Brincadeiras à parte. Gente, Deus é um Pai constante, pronto a nos ouvir. E por que será que nós estamos tão preocupados com esse tipo de coisa? Sendo que temos uma pessoa que está pronta a nos ouvir e inclinar os ouvidos a todo momento para nós. Você já se... Não precisa de internet, não precisa de Wi-Fi. A pergunta mais comum hoje em dia nos restaurantes, você sabe qual que é? Não é um copo d'água. Qual que é a senha do Wi-Fi? É sério! A pessoa antes de pedir água, antes de pedir qualquer coisa, qual que é a senha do Wi-Fi? Senta um de frente com o outro, cada um no seu celular e acabou a conversa. Verdade, acho que alguns já estão até tentando. Se não tentarem, é uma boa dica. Gente, a questão de pânico é sério, as pessoas estão entrando em pânico, estão tendo crises por causa disso. A gente fala assim, mas isso não acontece à nossa volta. Observa bem, observa que talvez você veja esses sinais acontecendo. Essa última questão aqui é interessante. Quantas pessoas já passaram por aquela situação onde vem aquele alerta de que teus dados estão acabando e você já fica angustiado, querendo que o mês acabe logo, porque senão você vai ficar sem internet? Ou com uma internet muito mais lenta.
Agora vem uma parte que está relacionada intimamente a tudo isso que foi falado até agora, que é o tempo gasto em tudo isso. E eu faço uma pergunta para vocês, antes de tudo isso. Roubará o homem a Deus? Aí esses dias uma pessoa me respondeu, mas isso só se aplica aos dízimos e às ofertas. Será? O nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu. Estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para quem? Para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que o nosso tempo. E agora me permita um paralelo que talvez aqui no Brasil não seja muito compreensível, mas eu vou tentar explicar para vocês. Quando nós falamos aqui no Brasil, nós falamos em passar tempo com as pessoas, não é verdade? Porém, a natureza do tempo e do dinheiro são as mesmas. Sabiam disso? Vou explicar. Nos Estados Unidos fica mais fácil por causa da forma como a linguagem expressa. Lá é spend money e spend time. Quer dizer, gastar dinheiro e gastar tempo. Se você falar, vou gastar tempo com o senhor, vai ficar no mínimo ofensivo. Então, no Brasil a gente fala passar tempo. Mas como assim a natureza do tempo e do dinheiro são as mesmas? Você pode ganhar o dinheiro que você já gastou? Não. O dinheiro que você gastou, você nunca mais vai ganhar de novo. Você pode ganhar mais dinheiro, mas não o mesmo. Assim é com o tempo. A gente pode ter mais tempo, mas não o mesmo tempo que já passou. Esse a gente não tem como voltar. Entenderam a questão da natureza do tempo e do dinheiro? O tempo que a gente gasta, por assim dizer, já foi. Não volta nunca mais. A gente pode até economizar tempo, como economizar dinheiro, em afazeres e em atividades. Mas ainda assim, o que passou, passou. O que você gastou, você gastou. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Nosso tempo hoje é tão limitado, e tão efêmero, e tão rápido. Quantos já viram pessoas jovens? Se alguém tiver dúvida quanto ao livro, está no Parábolas de Jesus. Tem uma passagem só sobre o tempo. Quantos já viram pessoas jovens vindo a descer na sepultura? Com poucos anos de vida? Quanto tempo de preparação para a eternidade ele teve? 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 talvez, 90? Ainda assim seria pouco tempo. Nós estamos falando da eternidade. Alguém consegue mensurar a eternidade? Agora é que devemos formar um caráter para a futura vida imortal. O nosso caráter está sendo formado de que forma? De pessoas compulsórias por jogos, por entretenimento, por diversão, vazias? Somos advertidos a remir o tempo. A única maneira que podemos remir o nosso tempo consiste em utilizar melhor possível o que nos resta. Eu posso falar por experiência. Eu estive 15 anos afastado da igreja. Bebi, fumava, usava drogas, avacalhei com tudo que podia. Não teve nada que eu não estivesse disposto a fazer. Não teve um mandamento que eu não quebrei. E eu falo com sinceridade para vocês. O que eu sinto hoje é que o tempo que eu tenho para trabalhar em prol da causa de Deus é pouco. A gente ainda precisa trabalhar às vezes para comer. E realmente isso daí fica difícil, por quê? Você precisa dividir o tempo e administrar esse tempo para fazer os teus afazeres, para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para atender o trabalho. São muitas demandas.
Mas a demanda mais importante é a de preparação para a nossa vida futura. É de preparação para formar um caráter como o de Deus. Há quem pense que tudo quanto dele se exige é dar dinheiro para a causa de Cristo. Já ouviram falando gente que fala que mas eu já dou meus dízimos e ofertas? Isso é importante. Mas olha só, o tempo é precioso em que poderia se fazer serviço pessoal para ele passa inutilmente. Mas é privilégio e dever de todos os que têm saúde e força de prestar serviço ativo para Deus. Todos que têm que trabalhar na conquista de almas para Cristo. Donativos não podem substituir isso. Nem que você tivesse todo o dinheiro do mundo, ainda assim não seria suficiente para substituir o que é a tua atividade em prol do próximo. Lembra daquilo que a gente falou da questão da internet e do celular, das redes sociais? É importante a gente mandar aquelas mensagens de bom dia, feliz sábado, inspiradas? São. Às vezes para algumas pessoas podem fazer muita diferença. Mas se nós não tivermos contato íntimo e pessoal com as pessoas, aquilo não vale nada. Nós precisamos ter mais contato próximo. Me permite, irmão, chegar e tocar e conversar com as pessoas, dá tempo. Você já se deparou com aquela situação que você está falando com uma pessoa e a pessoa está lá? Quão diferente é Deus conosco? Deus inclina os ouvidos, Ele para... Muito boa a sua palestra. Agora, sobre essa questão de ter tempo com as pessoas. A internet, ela criou uma demanda de relacionamentos impossível de ser atendida. Você tem numa página de Facebook as pessoas que não têm muito relacionamentos, 100, 200 pessoas. Não, falo pessoas assim que não são mais projetadas. Mesmo na igreja, você tem lá pessoas que você se relaciona pelo celular, nesses grupos de WhatsApp, etc, etc, você tem. Mas é impossível se relacionar com esse grupo de pessoas. Diante disto, diante desse fato, como você entende que é possível que nós tenhamos relações estreitas, verdadeiras, profundas, íntimas, como você disse, quando nem mesmo na esfera familiar se tem isso? É uma excelente pergunta. Me relembra ela daqui a pouco, eu vou voltar nela. Eu só vou terminar esse ponto, depois eu retorno nela, tá bom? A oportunidade que agora temos de falar as palavras de vida a alguma alma necessitada podem nunca mais apresentar-se. Realmente, talvez isso se encaixe no que o irmão esteja falando. Talvez pela internet, pelo Facebook, talvez a gente tenha a oportunidade de falar dessa forma. Mas ainda assim, nós estamos deixando de comunicar com as pessoas que estão na nossa frente para comunicar com as pessoas que estão distante de nós. Eu entendo que o que o irmão colocou, realmente, muitas vezes facilita o contato aparente com pessoas que às vezes a gente não teria contato. Mas eu te digo uma coisa, até bem pouco tempo, menos de 10 ou 15 anos atrás, nós fazíamos isso, sem o auxílio desses mecanismos. E como que nós fazíamos? Aí eu volto a pergunta para o senhor. Através do contato próximo, através da visitação. Quantos de nós perderam o hábito de visitar os irmãos que estão em necessidade, que estão precisando? Quantos de nós perderam o hábito de visitar aqueles que estão enfermos, numa cadeia? Porque às vezes é mais fácil você se comunicar por celular, até porque na prisão também tem celular. E aí? Será que realmente anula a necessidade do contato próximo? De forma alguma. Faz-se mais necessário
Se todos ao redor de nós estão cada vez mais buscando relações digitais e eletrônicas, relacionamentos digitais e eletrônicos, nós deveríamos ser o povo que fala, não vamos nos conformar com as coisas deste mundo, com as coisas deste século. Nós vamos ter uma atitude diferente, nós vamos ter uma atitude que busque cada indivíduo e conhecer intimamente. Realmente, talvez eu não consiga conhecer tantos como talvez eu conheceria na internet. Mas quão profundo é o conhecimento dessas pessoas realmente? E quanto realmente nós estamos agindo em prol da salvação deles? E talvez, daí, só para finalizar a minha pergunta, ouvindo tua resposta. Daí então chegamos ao que você disse anteriormente. Tempo. Quer dizer, é necessário fazer uma opção. Não dá para ter as duas coisas. Não é possível que eu mantenha essas relações, que são as relações mais antigas, antes da internet, de toda essa parafernália tecnológica. Sim. Relações de visita, eventualmente de um contato telefônico mais prolongado, uma carta, alguma coisa do gênero. Não dá para fazer isso ou dá? Essa é a minha pergunta. Quer dizer, você acha que dá para desenvolver relacionamentos no ambiente virtual, no ambiente tecnológico? Eu, particularmente, já vi alguns relacionamentos serem desenvolvidos a partir do ambiente virtual. Então, minha posição seria, dá para desenvolver. Porém, quão profundos, aí eu não tenho como mensurar, quão profundos são esses relacionamentos? E isso talvez seja uma questão que cada um deva se questionar. Quão profundo é o relacionamento que cada um de nós desenvolve com as pessoas que estão no nosso WhatsApp, que estão no nosso Facebook, que estão nos nossos grupos ou seguidores? E aí que tá. Talvez a questão que seja mais fundamental é formarmos mais relacionamento pessoal. Eu falo isso pelo seguinte: quantos de nós hoje conhecem ativamente os seus vizinhos? Conhece assim, de frequentar, de oferecer oração, de ir à casa deles e falar, olha irmão, eu participo de uma congregação e se a senhora em algum momento precisar, eu estou disposto a fazer uma oração com a senhora, abrir a palavra de Deus com a senhora. Entenderam a questão que eu estou falando? É buscar mais oportunidades de contato pessoal. Nós estamos ficando dependentes de uma ferramenta, quando não deveríamos estar dependentes de uma ferramenta. A ferramenta ela só serve para facilitar. Ela não pode ser o único mecanismo, senão em si ela se torna um meio em si mesmo. Acho que nessa questão também, né, Lucas, essa última frase que você falou é o caminho que nós devemos ter. E nós não ficarmos que nem o mundo. O mundo está saindo dos relacionamentos pessoais, do contato, do carinho, do aconchego para o contato virtual. Tá? Mas na experiência que teve lá no passado, né, na parte da educação, por exemplo, quando eles deixaram os macaquinhos nas mães de arame, que não tinham o aconchego, os macaquinhos morreram. Né? Então a máxima de Jesus, quando Jesus falou, faça aos outros, né, aquilo, né, ame ao próximo como a ti mesmo. Você gostaria de ser tratado só com relacionamentos virtuais? Acho que é exatamente o ponto. E virtual, gente, eu gostaria que vocês lembrassem de uma coisa. Virtual quer dizer mentira. Faz de conta. Irreal. Então, assim, acho que vale essa ponderação. Deus pode dizer a alguém, essa noite te pedirão a tua alma. E por essa negligência, a mesma pode não estar preparada. Lembra daquela questão da negligência? Não devemos perder um momento de nos relacionarmos e falarmos para as pessoas da verdade presente. Desculpem, gente, mas muitos pregam que Jesus é amor. Muitos pregam que a graça salva. Muitos pregam que Jesus é perdão. Mas poucos estão pregando as 3 mensagens angélicas. E a verdade presente para os nossos dias são as 3 mensagens angélicas. Infelizmente, é o nosso papel. Foi por isso que essa igreja foi levantada com um papel diferente das outras. Se nós invalidarmos isso,
invalidamos o propósito da igreja adventista. Mas tem também, se você está levando isso para a família. Você viu que dentro da igreja, as pessoas, às vezes o pastor está lá pregando, a pessoa está aqui na internet, né? Então, quer dizer, isso já voltou até para um lado assim, bem crítico, né? Infelizmente. Oi. No tempo da irmã White, ela precisou escrever e escrever os livros, a mídia da época. Eu tenho aprendido muito sobre verdade presente através da internet. Nós sabemos que não é falta mais de informação, agora é sabedoria para usar a informação. Então, orando, humildemente, o Espírito Santo dá guia para você fazer a utilização disso. Porque as 3 mensagens angélicas, elas estão voando muito rápido através desse sistema. É uma faca de 2 gumes, certo? Como a própria palavra de Deus, você pode utilizar ela para um lado ou para o outro, a mesma palavra. Com a interpretação indevida. Então, nossa consagração é que vai ser o ponto divisor de águas para isso aí. Porque todas as ferramentas são bem-vindas se você usar com inteligência. Que tipo de inteligência? É mérito próprio? Deixou de ser, é luciferiana. A inteligência é serviço. Olha, olha o tempo que eu ganho. Você está aí? Eu vou te visitar hoje. Pronto, eu bato uma cara na parede. Então, utilização racional da coisa. Ela é rápida, instantânea, nós precisamos de velocidade. Só que muito está deixando só a velocidade elétrica funcionar. Está ficando a gente sentado em casa. Velocidade, muitas vezes, nessa velocidade, muitos estão ficando para trás. Nós queremos ser tão rápidos em tudo que fazemos, tão ágeis, tão vigorosos e tão ativos, que alguns estão ficando para trás. Alguns estão sendo perdidos. Não porque eles estão perdidos, mas porque nós não estamos sequer tendo tempo de observar. Você já dirigiu um carro muito rápido? Você percebe como as coisas passam rápido? Assim está sendo a nossa vida. Em meio a tantas preocupações, em meio a tantas coisas, nós estamos dando pouca relevância para as informações, como o Maxwell disse, importantes e relevantes. Realmente, a internet ela facilita a divulgação de muita coisa boa. Mas, ao mesmo tempo que ela facilita, é tão fácil a gente se perder em coisas que não são necessárias. Quem já se perdeu naqueles videozinhos de gatinho e ficou horas assistindo aqueles negócios? Ou aquelas piadinhas do WhatsApp? Entende o que eu estou falando? Eu não estou criticando o bom uso e o uso racional das mídias. Esse daí é Deus que vai promover em nós. É Deus que vai articular. De fato, talvez hoje, se Ellen White estivesse viva, ela utilizaria muitos dos mecanismos, mas guiada por Deus. E talvez essa deva ser a nossa atitude em relação a tudo que fazemos. O justo emprego do tempo depende do nosso êxito no conhecimento e na cultura mental. Olha o que o Maxwell falou. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, contanto que se aproveitem os momentos. Olha aí. Se nós aproveitássemos todo o tempo que temos, ao invés de ficar assistindo videozinho, ficar respondendo em kkk, talvez a gente pudesse ler alguns livros do Espírito de Profecia. E é isso que ela vai nos aconselhar. Alguns momentos aqui e outros ali poderiam ser dispensados em conversas inúteis. Horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito. Tanto tempo gasto em viagens de bonde ou trem. Ou a espera na estação. Os minutos de espera pelas refeições. De espera pelos impontuais. Tudo isso são coisas que estão muito atuais. Mas olha o que ela nos aconselha. Se tivesse um livro à mão e esses retalhos de tempo fossem empregados estudando e lendo ou meditando. Meditando em quê? Em Cristo, na salvação, na cruz, na sua vida. Que não poderiam ser conseguido. O que não poderia ser conseguido? Gente, quanto tempo a gente despende em filas de banco e a gente passa com conversas inúteis ou respondendo no WhatsApp? Ou fazendo coisas que não precisávamos fazer. Você pode usar, no caso celular, tem os aplicativos que você baixa
né, numa fila ou mesmo no lugar de espera, você pode estar lendo Sim. a Bíblia, você pode estar lendo os devocionais. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Hoje nós temos à mão 95 livros, pelo menos do Espírito de Profecia, se não mais, que é na palma da mão no celular, com um aplicativo muito simples. Agora, nós precisamos ter a opção que o Maxwell falou, de usar a ferramenta da forma correta. O celular pode ser uma ferramenta produtiva. Realmente, nós podemos acessar 95, se não mais, dos livros que já foram compilados aqui para o Brasil. E aí? Com esse material todo, a gente ainda pode ficar perdendo tempo com conversinhas bobas de Facebook e WhatsApp? Ah, mas as minhas conversas são importantes, porque eu trabalho com o celular e eu preciso estar sempre ligado no WhatsApp. E eu vou te falar uma coisa, e eu posso até estar enganado. Algumas pessoas podem achar que eu estou sendo um pouco extremista nessa parte. Mas se a pessoa precisar falar com você realmente, você acha que ela não vai te ligar? Eu, pelo menos da minha experiência de trabalho, as pessoas às vezes mandam WhatsApp. Mas quando elas precisam falar comigo, elas ligam. Então, se está em mensagem, é porque talvez você possa responder depois. Ou a hora que der. Só uma ponderação a respeito. O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa da economia de tempo habilitarão homens a adquirirem conhecimento e disciplina mental que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. Precisamos exercitar a mente a planejar como utilizar o tempo para alcançar melhores resultados. Nós estamos fazendo isso ou nós estamos deixando a mente divagar em coisas desnecessárias constantemente? Em coisas que nos levam cada vez mais à indolência, à preguiça, à inatividade, ao ócio. O plano de Deus tem a ver com família. E aí vem a parte importante em relação à questão de família. Muitas crianças e jovens dissipam o tempo que poderia ser empregado no desempenho de ocupações. Os jovens poderiam tomar sobre os ombros fortes muitas responsabilidades que alguém precisa suportar. Ou seja, nossos jovens passam quantas horas de inutilidade na frente do computador, sem fazer uma atividade útil dentro de casa? Nossos filhos. Os pais devem ensinar seus filhos o valor do bom uso do tempo, ensinar-lhes que é digno esforçar-se para fazer algo que honre a Deus e abençoe a humanidade. Mesmo na infância, podem ser missionários para Deus. Vocês se lembram daquele vídeo que circulou muito tempo durante as nossas associações, de um menininho que era chefe do departamento de Ministério Pessoal e já havia batizado mais de 20 pessoas? Isso. Um pequeno obreirozinho que fazia muita diferença na cidade e na comunidade. Oi? Mateus, isso mesmo. Que fazia muita diferença na comunidade que ele estava. Assim deveriam ser as nossas crianças, assim deveríamos ser nós. A vida de Cristo, desde os mais tenros anos, foi uma vida de fervorosa atividade. Não vivia para satisfazer-se. Nós não estamos ensinando nossos filhos talvez alguma coisa errada? Quantos dos nossos filhos são educados a cada vez mais estarem satisfazendo somente os seus interesses e as suas paixões? Eu vou passar que a gente está ficando sem tempo. Os pais não podem cometer pecado maior do que permitir que seus filhos nada tenham a fazer. E aqui vem uma definição interessante. É pecado deixar nossos filhos praticando o ócio ou nada fazendo. As crianças aprendem logo a amar a ociosidade e tornam-se homens e mulheres inúteis e sem recursos. Vocês já ouviram falar da geração NEM? Já ouviram? Nem trabalha, nem estuda, nem quer nada com nada. Com 25 anos não saiu de casa e nem pretende sair. Com 27 anos, está começando a pensar no que é da vida. Nem vai ter aposentadoria. Também, nem vai ter aposentadoria. Se bem que talvez essa daí, eu acho que ninguém vai ter mais, mas tudo bem. Mas concordo com o irmão. Lucas, Oi.
No Espírito de Profecia diz que nós tentamos o diabo com a ociosidade, tá? Diz o seguinte, né? A ociosidade é uma ofensa para o Espírito Santo. E aí nós estamos diretamente relacionados a isso, né? E foi o pecado de Sodoma, a ociosidade. Também. Ou seja, olha quantas coisas que a gente acrescenta à questão do ócio e da inatividade que está sendo propaganda entre nós. Quando tiverem uma idade suficiente para ganhar a sua subsistência e achar ocupação, trabalharão de modo negligente, preguiçoso. Contudo, esperarão ser remunerados como se fossem fiéis. Talvez isso lembre também a parábola dos talentos. Aquele que escondeu o talento, talvez fosse por preguiça de fazer algo, de tomar uma atitude. E o mestre vai cobrar em alta conta aquele talento que ele entregou. O que os nossos filhos estão fazendo com os talentos que Deus deu a eles? Passando horas intermináveis na frente dos computadores, nos celulares, no WhatsApp? Diga não às drogas. Propague essa ideia. Vamos à parte final agora. Vamos falar um pouquinho da questão da prevenção e da desintoxicação. Entenda uma coisa, não tenho estudos firmados ainda no Brasil. Tudo são propostas, e essas propostas que eu estou trazendo são de 2 professoras da Unicamp, baseado no estudo delas. Então, se tiver algum erro que vocês possam perceber, me alertem depois que às vezes eu coloquei alguma coisa em equívoco. Respeite a rotina das refeições, não reduza o tempo de exercícios físicos e de leitura para ficar online. Gente, hora da refeição é a hora que a gente tem contato próximo, que a gente senta à mesa e divide os nossos pensamentos. Vou roubar uma explicação aqui do meu irmão, e ele que cita essa situação. De manhã é a oportunidade que nós temos de conversar com os familiares os nossos planos para aquele dia, as nossas perspectivas do que vamos fazer, do que não vamos fazer naquele dia. Ao meio-dia, talvez de contar sobre algumas dificuldades que enfrentamos, de pedir algum conselho, de argumentar com alguém a sua necessidade de pensar diferente ou de fazer diferente algo. À tarde, na hora da janta, podemos agradecer e contar como foram as nossas experiências, ou até pedir consolo de uma situação difícil. Mas tudo isso está sendo perdido, por quê? Refeições às vezes na frente da TV, refeições longe um do outro. Passemos mais tempo um com o outro, passemos mais tempo com os nossos familiares, com os nossos amigos. A questão é a seguinte, nós como cristãos, como adventistas, nós devemos ainda ter um pulso com as nossas famílias. Talvez aí venha a questão de, como a irmã colocou agora há pouco, de irmos para o campo, de buscarmos locais onde talvez os olhos, preocupados não seria a palavra, mas talvez inquiridores de algumas pessoas não possam ver a forma como a gente educa os nossos filhos. E a gente possa educar com mais liberdade, da forma mais correta. Tem diversas questões que levam a consideração, assim como também a questão que acho que é o senhor que vai falar sobre educação domiciliar? Não, desculpa. Eu não lembro quem vai... O senhor que vai falar. Exatamente, a questão da educação domiciliar é um ponto extremamente relevante. Porque, infelizmente, nas escolas nós vamos ter que nos adequar ao que está sendo proposto lá. Defina tempo para a permanência na web, sua e dos seus filhos. Gente, lembra que eu falei do cassino? O cassino não tem relógio. Você sabe por quê? Porque se você não tiver relógio, você não tem marcação de tempo. Ponha o relógio perto de você quando estiver na internet. Veja quanto tempo. Coloque ele para despertar o celular, faça um bom uso do celular. Coloque ele para despertar com quanto tempo você vai utilizar. Acione o bloqueio de sites de áreas inadequadas para as crianças. Gente, isso é muito fácil, fazer uma blacklist. Tem programas que fazem isso por você. Use esses mecanismos para que seu filho não possa acessar aquilo que não é correto ele acessar. Tem classificação etária nos sites, por quê? Porque talvez o teu filho não deva acessar aquele conteúdo. Você também, talvez. Tem um autor que ele fala o seguinte, se não serve para criança, talvez não sirva para você também. Evite expor menores de 2 anos às novas mídias. Sabe por quê, gente? Infelizmente, elas têm um efeito
hipnótico em crianças menores de 2 anos. Não que não tenha na gente também, mas nós criamos alguns filtros, porque muitos de nós não fomos naturalizados ou não somos nativos digitais, mas aqueles que são criados a partir dessa era digital devem tentar expor o mínimo possível seus filhos a esse tipo de entretenimento ou esse tipo de diversão. Em relação aos jogos, eu coloquei a questão da prevenção. Entendam bem o que eu vou falar. Eu, particularmente, desaconselho o uso de jogos porque não tem uso seguro de substâncias que não são boas. Eu fui dependente do cigarro. Não tem uso seguro do cigarro. Os jogos também não tem. Porém, caso essa questão seja realmente importante, eu passo para vocês depois, porque eu estou ficando sem tempo. Então eu vou passar rapidamente essa questão dos jogos. Quem já viu o filho, ou o menor, ou mesmo o adolescente ou o jovem, com aquela cara ali, quando alguém entra no quarto? Pode acreditar, isso é um sinal de alerta. Ele está acessando alguma coisa que não deveria estar acessando. Prevenção no uso excessivo do celular. Para uso proveitoso, avalie como está a sua relação com o celular. Não deixe ele roubar momentos com a família e amigos. Faça as refeições sem interrupção. Restaurantes nos Estados Unidos e em outros países na Europa estão oferecendo a caixinha para você guardar o celular. Até com chave, para você não ser tentado a abrir e acionar e ler as mensagens. Desligue ele nas horas das refeições. Gente, promova hábitos saudáveis. A gente está falando de drogas, gente. De coisas que viciam, pelo menos comportamental. Se não, quimicamente também. Vamos lá, mais uma vez. Antes de pensar em dar um telefone ao seu filho, pergunte por que quer e o que pretende fazer com ele. Como assim? Gente, vamos tentar conversar pessoalmente. Vamos tentar ter mais contato com os filhos. E outra coisa, se você pensar em questão, muitos às vezes falaram que nem ali, famílias grandes às vezes é difícil de controlar. Será que realmente compensa a gente dar um celular na mão de um adolescente ou de uma criança? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Explique os pontos positivos e os negativos. Às vezes, esse ponto aqui é importante, porém, realmente conseguimos explicar para um adolescente que o seu juízo só vai ser formado a partir dos 21? Qual que é o uso positivo e negativo do celular? O juízo de um adolescente ele só vai ser firmado a partir dos 21 anos de idade. São estudos que comprovam isso. E aí, gente? Será que a gente realmente pode dar um aparelho tão levianamente na mão de uma criança ou de um adolescente? Examine em família se vocês estão prontos para assumir a responsabilidade do uso que requer. Deixe claro para as crianças quem está pagando por esse serviço e os limites do uso. Estabeleça em conjunto as consequências caso o combinado não seja cumprido. Para toda liberdade, tem que haver uma penalidade também, se não for usado corretamente. Eu sei que é uma necessidade em muitos casos, mas se for uma necessidade, como o irmão colocou, que seja muito bem esclarecidos os limites do certo e do errado e de como fazer esse uso. E priorizem o tempo com Deus. Nosso tempo com Deus, como a gente já viu, é muito limitado. Não podemos desperdiçar o tempo que fazemos, que deveríamos utilizar com Deus, que deveríamos passar com Deus. Aqui são duas passagens que talvez a gente deva sempre ter em mente. Tudo quanto vier à mão para fazer, fazei-o conforme a tua força. Ou seja, ponha toda a tua atenção, ponha toda a tua dedicação, ponha todo o teu espírito, especialmente no que se trata a Deus. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão, a herança, porque Cristo
é o Senhor, ou servir. Vamos servir a Cristo com todo o nosso empenho, com toda a nossa capacidade. Vamos pôr o nosso tempo à disposição de Deus. Um exemplo que eu sempre brinco com as pessoas, só para a gente finalizar. Quem já ouviu aquele ditado? Time is money. Já ouviram falar? Tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, poderíamos extrapolar que o sábado não é nosso tempo, correto? O sábado é um tempo de Deus. Então temos 6 dias. Daqueles 6 dias, se nós dedicássemos 1/10 daquelas horas, ou seja, 2 horas e 40, com Deus, o que nós não poderíamos ganhar? Reflitam nisso. Dizimar um pouquinho do nosso tempo, 2 horas e 40 do nosso dia, para Deus, para passar mais tempo dedicado às solenes escrituras e à solene meditação do amor de Cristo por nós. Fiquem com Deus, meus irmãos. Aqui a gente finaliza. E obrigado. Congresso MV Membros pela Igreja. Uma convenção de membros da IASD que cresceu para defender a identidade adventista e proclamar as 3 mensagens angélicas. Para mais recursos como este, acesse congressomv.org/blog.